A unção é algo indispensável se você realmente quiser ser usado por Deus, sem importar qual seja a sua posição. A unção envolve uma responsabilidade maior do que a presença de Deus. Mas você não pode realmente ser usado por Deus sem essa unção. A presença de Deus pode ser uma bênção sua. E você pode ter comunhão regular com Deus, amando, andando com Ele e mesmo assim não ter nenhum ministério. Mas no segundo em que você pisar no ministério, precisará do poder de lutar contra os demônios, as enfermidades e as hostes do inferno. Sem importar qual seja a sua chamada ministerial, você precisará do poder da unção a fim de cumprir a sua chamada. Sem a unção do Espírito, jamais conseguirá realizar aquilo que Deus quiser que você faça. Não estou exagerando a importância da unção. Ela será algo obrigatório se você for chamado para servir ao Senhor. Sem essa unção não haverá crescimento, nem bênção, nem vitória em seu ministério. Sim, por mais severo que possa parecer, posso contar com a maravilhosa presença de Deus em minha vida. E eu nunca trocaria por qualquer outra coisa. E posso postar-me por detrás de um púlpito e ministrar, porém se não houver poder, somente eu me sentirei bem. As outras pessoas não verão absolutamente nada. É verdade que elas poderiam sentir a sua presença, mas todos deveríamos senti-la, como crentes que somos. Não haverá salvação, nem curas, e nem os demônios serão amarrados. O poder de Deus é imprescindível. Lembre-se de como ressaltei estas palavras, ditas pelo Senhor Jesus antes dele ascender ao céu. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Tendo visto o poder de Deus, 3.000 almas foram salvas em um único dia e logo os crentes já eram 5.000. E toda a cidade de Jerusalém foi abalada. Esse é o poder que você precisa ter em qualquer culto a Deus. Isso, combinado com o senso da presença de Deus, será a mais extraordinária vantagem que você poderá ter em sua vida. Quando me ponho por detrás do púlpito, eu sempre digo: Senhor, por favor, unge-me hoje, pois de outro modo minhas palavras serão mortas. E eu sei, sem qualquer dúvida, que se o Senhor preferisse não revestir-me com seu poder, eu não teria qualquer igreja. Nenhuma vida humana seria transformada, nenhuma alma seria salva, nenhum corpo doente seria curado. Haverá um incremento do poder. Ora, quando você prosseguir com a unção que Deus lhe tiver dado, Ele confiará a você maior unção ainda. Como você deve estar percebendo, a presença que desceu sobre mim em 1973, naquele quarto em Toronto, em nada mudou. Ela continua sendo a mesma presença, continua sendo a mesma maravilhosa intimidade. É verdade que o tempo nos permite nos achegarmos mais perto do Senhor, porquanto vamos conhecendo-o melhor, e Ele vai nos ensinando mais, mas a presença é a mesma. Por outra parte, a unção divina aumenta. Deus dá um pouco de unção a um crente e fica olhando. Então Ele dá mais. Mas antes que Ele nos dê maior unção, há lições adicionais que precisam ser aprendidas. Há batalhas que precisam ser ganhas. De cada vez em que a unção do Senhor aumenta em mim, por exemplo, passo por um período em que aprendo novas coisas sobre Ele e sobre os seus caminhos, por ministério. De alguma maneira, o Senhor não queria que eu perguntasse o que seria. Não me pergunte. Isso foi tudo quanto ouvi da parte do Senhor. No prosseguimento do culto, impus as mãos sobre uma pessoa que estava precisando de ajuda e nada aconteceu. Outra pessoa aproximou-se e nada aconteceu. Ninguém caiu sobre o poder de Deus, nada. Após a terceira pessoa, eu estava em frangalhos em meus nervos. Então, algo dentro de mim continuava sussurrando. Diz: o poder do Espírito está passando por ti. Porque eu deveria dizer isso?
Veio a quarta pessoa, nada. Então veio a quinta, nada. E a sugestão continuava insistindo. Diz: o poder do Espírito está passando por ti. Finalmente comecei a pescar a ideia. Senhor, estás querendo ensinar-me algo novo? Começa a fazer o que estou te ordenando, replicou o Senhor. Finalmente, a pessoa seguinte aproximou-se e eu disse: o poder do Espírito está passando por ti. A pessoa caiu por terra, veio a próxima pessoa, a mesma coisa, e a próxima também. O que estará acontecendo? Perguntei a mim mesmo. Finalmente, percebi que a unção depende das minhas palavras. Deus não se moveria enquanto eu não falasse. Por quê? Porque Ele nos tornou seus cooperadores. Ele estabeleceu as coisas desta maneira. Essa lição continuou naqueles primeiros dias. Naqueles tempos, as pessoas eram curadas, mas não enquanto ainda estavam em seus assentos. Elas precisavam vir à frente, e eu lhes impunha as mãos antes que ocorressem as curas. Mas um dia ouvi aquela voz interior: repreende publicamente as enfermidades. Tive um diálogo com o Senhor parecido com o exemplo dado acima. E finalmente eu disse em voz alta: repreendo todas as enfermidades existentes neste lugar, em nome de Jesus. O Senhor disse dentro de mim: repete. Atendi ao Senhor: repreendo todas as enfermidades existentes neste lugar, em nome de Jesus. De novo, disse ele. Assim, repeti a ordem pela terceira vez. Então aconteceu a coisa mais notável instantaneamente. Eu sabia que alguém nas galerias estava sendo curado. E então falei exatamente conforme eu tinha ouvido. Os quadris e as pernas de alguém estão sendo curados. Por alguns momentos que me pareceram intermináveis, não houve reação. Mas então uma mulher desceu e disse que ela tinha sido curada no segundo em que eu tinha falado daquele jeito. Daquele ponto em diante comecei a aprender que a unção não fluirá e nem beneficiará ninguém se eu estiver com medo. Devo usar as armas que o Senhor me deu, suas palavras e seu nome. Ele disse: em meu nome fazei isto. Ora, o que passo a dizer é muito importante. Aqueles que tentam usar essas armas em seu nome, mas não contam com a sua presença e com a sua unção, são insensatos. Todo aquele que proferir as palavras: por suas pisaduras fui curado, mas que não dispõe da presença do Senhor, estará apenas desperdiçando o seu tempo. Quero reiterar o que já esclareci. A presença de Deus entrou em minha vida e teve comunhão comigo durante aquele ano, quando eu estava sozinho com o Espírito Santo em meu quarto em Toronto. Ele me ajudou, me consolou e me ensinou. Depois de algum tempo, ele me proporcionou a autoridade e o poder de cumprir as suas palavras. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Sim, em meu nome. Eu não estava falando e agindo com base na ignorância, mas com base no conhecimento e na obediência. Eu o conhecia e lhe era obediente. Esse é o segredo de toda essa questão. Se você tiver um bom relacionamento com o Senhor e submeter-se às suas ordens, o seu nome será um tremendo poder em sua vida. Se não fizer isso, você será escarnecido pelos demônios. Não, você não precisa fluir de acordo com a vontade de Deus, no serviço que prestar a Deus, a fim de obter o poder de Deus. Naturalmente, tem havido ocasiões em que penso que o Senhor está indo em uma direção, mas isso não corresponde à realidade. Quando isso acontece, enveredo pelo caminho errado e me esborracho de cara no chão. Mas sempre consigo voltar ao caminho certo e a unção retorna. O princípio que envolve o valente. Na década de 1980, eu continuava aprendendo. Estava eu na companhia de Reinhard Bonnke, o evangelista curador dotado de um incrível ministério na África, além de outros que estavam servindo ao Senhor com grande poder. Aprendi muito da parte deles e, sem dúvida, continuarei aprendendo.
Por exemplo, ouvi um dia Booker chamar: "Tu, demônio da cegueira, ordeno-te em nome de Jesus que saias." Que será isso? Pensei. Eu nem ao menos sabia que havia visto um demônio da cegueira. Não podia lembrar-me de ter visto qualquer pessoa cega curada nos cultos dirigidos por mim, e, no entanto, havia pessoas cegas que estavam sendo curadas nas reuniões dirigidas por ele, a torto e a direito. Indaguei a mim mesmo: puxa, será verdade? Assim passei a experimentar baixar essa ordem nos cultos dirigidos por mim, e um maior número de pessoas cegas foi curado do que eu poderia imaginar que fosse possível. Continuando os meus estudos nas Escrituras, aprendi que o Senhor sempre tratava diretamente com o valente. Ele nunca tratava com os demônios pequenos, mas sempre ia atrás dos demônios grandes, os principados que exercem controle sobre os demônios ordinários. Em minhas cruzadas de curas, o Senhor com frequência mostra-me algum valente, e então eu me dirijo diretamente a ele: "Tu, espírito de enfermidade", ou então "Tu, espírito da morte", e é então que ocorrem os milagres. O poder é incrível quando me dirijo ao valente e ordeno: "No nome de Jesus, deixa essas pessoas em liberdade." Pode-se até ouvir a saída dos demônios. O poder de Deus manifesta-se por todo o salão. Já ouvi pessoas gritarem, tomadas completamente de surpresa, no momento em que são libertadas e curadas. Dessa maneira, tenho aprendido cada vez mais a respeito da unção, e isso levanta o ponto de conhecimento que devemos ter da Bíblia. A unção depende de nossa obediência, é verdade, mas o conhecimento da Bíblia também é uma das chaves da obediência, pois quanto mais sabemos a respeito de Deus, mais Ele nos pode confiar o seu poder. Por muitas vezes medito sobre as perguntas da senhorita Kuhlman. Você realmente conhece o Senhor? Você sabe o que o agrada? E penso que posso responder a ela: sim, Kathleen. Eu realmente penso que o conheço, mas também penso que ainda tenho muito para conhecê-lo, pois continuo aprendendo. Penso que nunca deixarei de aprender, e penso que o mesmo acontecerá com o meu leitor. Por diversas vezes tenho chegado a um ponto onde sinto-me capaz de dizer: consegui, mas somente para que o Senhor faça algo inteiramente novo que eu desconhecia. Deus é cheio de surpresas. Ele fará coisas de uma maneira por algum tempo e então fluirá maior unção, e ele começará a fazer aquilo de modo diferente, embora nunca de modo contrário à sua palavra, como é claro. Gargalhadas em Lisboa. Durante uma reunião que dirigi em Lisboa, Portugal, aprendi algo acerca do Senhor que até hoje me deixa admirado. A questão girou em torno de uma mulher entre 40 e 45 anos de idade, uma típica matrona com uma mantilha na cabeça, mas que não demonstrava qualquer emoção, muito tranquila. Comecei a orar por ela, e no segundo em que toquei nela, ela caiu sobre o poder do Espírito, tendo prorrompido em incríveis gargalhadas. Seu rosto avermelhou-se instantaneamente, enquanto ela se mostrava radiante de tanto rir. Não de maneira ofensiva, mas de uma maneira linda. Então, totalmente arrebatada, ela começou a rolar pelo chão para cá e para lá, inteiramente transformada. Aquela mulher normal que antes parecia tão controlada, quieta, rosto rechonchudo, sem qualquer maquiagem, simples, desandou nas mais belas gargalhadas que eu já tinha visto e ouvido. E ela ficava rolando para lá e para cá, para lá e para cá, pedia a meus assistentes que não tocassem nela. A cena me tinha deixado tão comovido que fiquei a observá-la, aprendendo algo novo a respeito do Espírito Santo. Eu estava certo de que o episódio inteiro era belo demais para ser algo produzido pela carne. Na verdade, eu desejava fazê-la parar para perguntar-lhe: o que está acontecendo com você? Mas eu não podia, pois ela estava em um verdadeiro êxtase. Quando finalmente ela parou, não conseguia falar, estava simplesmente avassalada. Mas depois, através de um tradutor, disse-me: é impossível descrever. Quanto desejei poder falar o português para que pudesse aprender mais.
O Senhor ensinou-me algo novo naquele dia. Eu já tinha ouvido Kathleen falar em gargalhadas santas, mas nunca havia encontrado um caso similar. Desde aquela ocasião, todavia, tenho visto o fenômeno ocorrer por muitas vezes em meu ministério. Quando o fenômeno não provém da carne, trata-se de um perfeito exemplo de êxtase. Tenho anelado que o Senhor me dê pessoalmente uma experiência assim, pois Ele é verdadeiramente maravilhoso em seu grande amor pelo seu povo. Deus é o chefe. Conforme já disse, o meu ministério deu enormes saltos para a frente em 1990, quando o Senhor disse-me para começar cruzadas de milagres a cada mês por todo o país, em adição ao meu ministério pastoral regular no Orlando Christian Center. Tem havido muitos eventos deveras extraordinários. Um desses acontecimentos que parece ocorrer em cada cruzada, usualmente durante as reuniões de ensino, na manhã do segundo dia, é a ordem dada pelo Senhor para que as pessoas se mantenham caladas e quietas, olhos fechados e mãos erguidas. Então o Senhor me ordena, diz agora, e eu tocarei neles. Isso é tudo quanto Ele me diz para fazer. Diz agora. É incrível, quando assim faço, imediatamente ouço pessoas ofegarem e até mesmo gritarem, quando o poder cai sobre elas. Abro os olhos e, invariavelmente, 2/3 das 10.000 pessoas ou mais dentre os presentes estão caídas no chão. Então começam a ocorrer curas de todas as sortes e Deus se faz poderosamente conhecido. Há também outras maneiras em que o Espírito sopra ar fresco sobre nós. Para exemplificar isso, comecei a observar que Deus estava curando ateus. Ele estava tocando em protestantes, católicos, pentecostais, não pentecostais, carismáticos, não carismáticos, todo mundo, incluindo pessoas que, em minha opinião, ainda não tinham nascido de novo, nem estavam vivendo para o Senhor, nem coisa semelhante. Como é óbvio, devo aprender e lembrar-me, como também deve dar-se com todos os crentes, que não posso limitar a Deus, não podemos dizer-lhe quem pode receber milagres e quem não pode, e o nosso amor deve ser tão inclusivo quanto o dele. Perguntei a um bem conhecido homem de Deus por qual razão até pessoas incrédulas estavam sendo curadas, e ele perguntou a quem Jesus costumava curar. Não tive outra resposta senão esta. Você tem razão. Ele curava os incrédulos. Dessa forma, tenho estado a aprender e a reaprender também, que estamos tratando com a graça de Deus e não com as nossas próprias obras. Se Deus quiser mostrar misericórdia por alguém que venha a uma de nossas reuniões por motivo de curiosidade ou talvez para zombar, a única coisa que poderei dizer é: continuo a aprender.